Bem, pessoal, vamos sentar cada um nos seus lugares, virar para frente, prestar atenção aqui para que juntos possamos fazer a correção dos exercícios, das atividades aí. Vamos lá? Aí, vamos juntos fazer a correção das atividades. Já tinha respondido alguma pergunta, não? Qual que é a pergunta, a primeira? Foi iluminismo. O iluminismo foi um movimento cultural e filosófico século XVIII, chamado século das luzes, né, o século da ilustração, que vai se desenvolver especialmente na França e depois se expandir para toda a Europa, e diz ou defende que a luz que deve nos iluminar e guiar é a luz da Aqui o iluminismo se opõe à Idade Média, que eles chamavam de quê? Idade das trevas, né? Da escuridão. Por quê? Porque na Idade Média as pessoas não se deixavam guiar pela razão, mas pela fé e pela religião. Então, para o iluminismo, a fé e a religião, ao invés de resolver os problemas humanos, ela só cria mais problemas ainda. Inclusive, na Idade Média, nós tivemos guerras religiosas, que ficaram conhecidas como a Inquisição. Era para quem divergia do nosso pensamento religioso, também matava gente. Mas qual foi a principal guerra religiosa da Idade Média? As Cruzadas. Foi o conflito entre quem? Cristandade ocidental, católica em especial, e os muçulmanos, brigando pelo quê? Jerusalém. Pela Terra Santa, Jerusalém. A Terra Santa, que é uma Terra Santa para 3 religiões diferentes. Quais são as religiões que consideram aquela terra ali sagrada? Cristianismo, judaísmo e o islamismo. Isso. Os judeus acreditam que aquela terra ali foi a terra que Deus prometeu a Abraão. A terra que corre leite e mel, onde Abraão teria uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu. É uma terra sagrada também para os cristãos. Por quê? Foi lá que Jesus nasceu, cresceu, viveu, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir os mortos. Creio no Espírito Santo, na santificação, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Então foi ali que aconteceu tudo isso, né? Então por isso é uma terra sagrada.
Então é uma terra sagrada para os cristãos, mas também é uma terra sagrada para o islamismo, para os muçulmanos. Por quê? Eles acreditam que Maomé foi levado, foi assunto ao céu por Deus ali em Jerusalém. Então no final da vida de Maomé ele foi para Jerusalém e de lá Deus levou ele para o céu. É uma terra sagrada também para os muçulmanos. Maomé não ressuscitou, ele foi levado em vida para o céu. Ele não morreu. Direto, profeta. E Deus teria ditado o Alcorão para ele através do anjo Gabriel. Alá, né? Deus para ele chama-se Alá. Inclusive é a primeira coisa que uma criança muçulmana ouve. Né? Quando a criança nasce, muçulmana nasce, o pai vai e fala numa orelha dele, Alá, e depois na outra, Alá. E a criança responde, aonde? Ora ou aonde, o resto é verdade, viu? Fala lá nos dois ouvidos da criança. Para abençoar. Só que a criança nasce. Então, aí nós temos o iluminismo criticando a Idade Média, das trevas, da escuridão. Não poderia nos conduzir à liberdade. Só a razão poderia nos conduzir ao progresso. Só a razão, a ciência e a tecnologia poderia resolver os problemas humanos. Essa era a crença dos iluministas. Mas essa crença vai ser derrubada no início do século XX. A razão, a ciência e a tecnologia, no início do século XX, produziu o quê? 1914, 1918. Primeira Guerra Mundial. 1929. 29. A quebra da Bolsa de Nova York. 39 a 45. Segunda Guerra Mundial. Olha só que tem razão, sim, essa tecnologia produziu armas de destruição cada vez mais poderosas, em massa. Na Primeira Guerra Mundial foram usadas as armas químicas, em especial o gás. Gás de mostarda. Queimava a vista e as vias aéreas dos soldados. Na Segunda Guerra Mundial foram usadas as bombas atômicas, né? E a quebra da Bolsa de Nova York mostrou que o capitalismo não era um sistema econômico tão seguro. A liberdade econômica levou à crise, à quebra da Bolsa de Nova York. Okay? Mas a expedita tem. Então, vocês não falaram que é o expedita, então vamos esperar. Senão isso vai dar um BO gigantesco para mim. Essa questão da quadrilha já tem dado altos BOs. Eu estava no segundo G esses dias, pediram para mim. Eu liberei 2 meninas para sair. E as meninas excomungadas ainda chegaram para esse expedita e falou que o professor não vai fazer nada. Aí ele liberou a gente para dançar. Quem disse que eu não vou fazer nada? Estava corrigindo prova com os amigos. Então a expedita já foi lá, descascou a sala inteira e falou que não é permitido ensaiar durante as aulas. Era isso. Eu deixei vocês ir lá, se eu tivesse falado com ela, mesmo assim eu acredito que vocês iam tomar uma patada dela. Né? Então, sem autorização, eu não posso liberar ninguém para sair. Próxima questão. Sistema político o iluminismo criticou. Se chamavam de Antigo Regime, mais conhecido também como absolutismo. As monarquias absolutistas, onde o poder absoluto encontrava-se concentrado nas mãos dos reis. Os reis eram ao mesmo tempo poder executivo, legislativo e judiciário. Eles que faziam as leis de acordo com o que desse na teia, era eles que mandavam executar as leis e era eles que julgavam de acordo com o que bem entendiam.
Fizeram uma espécie de Moro, né? O juiz Sérgio Moro. E num processo ele era ao mesmo tempo a acusação e o cara que julgava, né? O Ministério Público e o juiz. E aí você quebra toda a isenção, sem a divisão dos poderes. Então o absolutismo era criticado justamente por causa dessa concentração de poderes nas mãos de uma pessoa só. E é por isso que a justiça também é dividida em vários setores, né? Num processo judicial existem 3 partes envolvidas. Quais são elas? Não, no processo judicial. Tem o juiz que deve julgar de forma imparcial. Nós temos o Ministério Público que apresenta a acusação. E temos os advogados que representam a defesa. Então essas 3 partes devem funcionar de forma separada. Se o juiz se une à procuradoria ou aos advogados, ele está corrompendo a imparcialidade e a isonomia do processo. Esse é o sistema legal atual. Aqui também eles criticavam o sistema de governo político absolutista porque havia essa concentração dos poderes. O rei era ao mesmo tempo executivo, legislativo e judiciário. Ele fazia as leis sem ouvir o povo. Ele que mandava executar as leis de acordo com o que estava na teia dele, e mandava julgar, ou ele mesmo julgava, de acordo com os seus interesses. Próxima questão. Quais são ou quais eram os ideais defendidos pelo Iluminismo? O Iluminismo vai influenciar 2 revoluções burguesas, das 3 revoluções burguesas que ocorreram na história, ou as 3 principais revoluções burguesas. Quais foram elas? A primeira delas foi a inglesa, que aconteceu antes do Iluminismo, foi no século XVII. A inglesa começa em 1640 com a Revolução Puritana na Inglaterra e culmina com a Revolução Gloriosa em 1689. E ali eles promulgam a Bill of Rights, a Carta de Direitos, onde agora o rei se torna mais uma pessoa que está abaixo das leis. Não existe mais ninguém na Inglaterra acima das leis. Era isso que acontecia no antigo regime. Vocês lembram da estrutura social do antigo regime? Na Idade Média nós tínhamos o clero no topo, a nobreza no meio da pirâmide, e na base, camponeses, burgueses e artesãos. Isso aqui na Idade Média, o clero era a maior potência, ou quem tinha mais poder era a igreja na Idade Média. Na Idade Moderna, com o advento das monarquias absolutistas, a nobreza vai tomar o lugar do clero. Mas ambas continuam com o quê? Com privilégios e regalias. Estavam acima das leis. E por isso agora as revoluções burguesas começam a reivindicar um dos ideais, que é o ideal da igualdade. Que igualdade é esse? É essa. Igualdade jurídica, igualdade formal. Todos devem ser iguais perante a lei. Então, pelo menos no papel, todo mundo é igual. O problema é na prática, né? Eles não queriam a igualdade comunista ou socialista de todo mundo tem a mesma riqueza. Eles queriam a igualdade de todos perante a lei. No papel se configurou assim, mas até hoje a gente vê que essa igualdade jurídica não existe, né? Não se confirma na prática. No Brasil, nós temos 5 grupos de pessoas que são presas. É os 5 P's. Quais são os 5 P's que são presos no nosso país que mostram que não tem igualdade jurídica? Preto, pobre, periférico, morada de periferia, puta, prostituta. E agora entrou mais recentemente uma nova categoria de P, que é os petistas, né? Então, dentre todos os partidos políticos que cometem corrupção, só o líder do PT está preso, só o Lula, né? O Temer está solto, a Aérea está solto, a FHC está solto, o Sarney está solto. Um monte de gente aí com crimes mais do que comprovados, e parece que o problema do Brasil é o PT. Exclusivamente o PT. O próprio Bolsonaro está envolvido aí, né, com o seu partido em caso de laranja, tem o seu filho envolvido com questões também problemáticas,
em relação à questão de imóveis, de rachadinha, de pegar salário dos funcionários que eram fantasmas, que nem iam lá trabalhar. Tem o Queiroz que desapareceu. E a gente vê que a igualdade é só no papel, na prática não se confirma. E aí temos a Revolução Inglesa, depois a Revolução Americana, que vocês disseram, a segunda Revolução Burguesa. Ela que culmina a Revolução Americana na independência dos Estados Unidos. Em 4 de julho de 1776, que é o famoso Independence Day. E 14 de julho tem início a última das grandes revoluções burguesas, que é a Revolução Francesa, cujos 3 ideais resumem os ideais do iluminismo. A igualdade, nós já falamos, quais são os outros dois? Liberdade. Quais são as liberdades que eles defendem? Expressão. Poder falar o que quiser e entender. Lembrando que na época do absolutismo não existia liberdade de expressão. Se você falasse algo que incomodasse o rei, ele poderia mandar te matar, te prender ou tirar os seus bens. O que mais? Liberdade de religião, liberdade religiosa. Você poder escolher, aliás, você vai poder escolher, tá certo. Você poder escolher a religião que você vai professar e não ser obrigado a professar a religião do rei. Não existia liberdade religiosa na época do absolutismo. Se você não professasse a religião do rei, você poderia perder a vida, a liberdade ou ambos deles. Foi isso que aconteceu com Thomas More, um filósofo inglês, que era católico. O rei Henrique VIII queria que ele mudasse para o anglicanismo. Ele não quis, foi decapitado. A liberdade política, você poder eleger, escolher os seus próprios governantes, coisa que não existia no absolutismo. No absolutismo, o poder ele era hereditário e não através da escolha do povo. E defendia também a liberdade econômica, a não intervenção do Estado na economia. O que deveria reger a economia são as leis do mercado, a lei da oferta e da procura. Lembrando que no absolutismo nós tínhamos o mercantilismo, que era uma intervenção do Estado na economia. Para manter uma balança comercial favorável, o Estado proibia você de comercializar com determinados outros países ou outros grupos. Por quê? Tudo para manter a balança comercial favorável. Exportar mais do que importar. E aí dentro desse mercantilismo nós tínhamos o pacto colonial, porque os governos absolutistas, o Brasil, por exemplo, era a colônia de Portugal. E só poderia comercializar com Portugal. Só poderia vender e comprar de Portugal. Então o açúcar que a gente produzia aqui, mesmo se tivesse outro país europeu querendo comprar mais caro para a gente lucrar mais, a gente tinha que vender por preço que estipulava Portugal, e somente para Portugal. Na hora de importar coisas da Europa, a gente não poderia comprar coisas melhores e mais baratas de outro país, só poderia comprar de Portugal, mais caro e de pior qualidade. Então não tinha liberdade econômica, o Estado intervinha na economia e dizia com quem você poderia comercializar ou não. E a fraternidade? O que é a fraternidade? Alguém sabe o que é fraternidade? Fraternidade vem de amor fraterno. Amor fraterno é amor de quem? Pai e filho é paterno. Mãe e filho, materno. Fraterno é entre irmãos. Eles pegavam o amor entre irmãos, como se todos nós fôssemos irmãos. Mas lembrando que a Revolução Francesa foi uma das revoluções mais sangrentas da história. É assim que nós devemos tratar os irmãos? Arrancando sangue na base da porrada? Na prática é assim, né? Na prática é assim que os irmãos se tratam. Na base da porrada, cacetada. Lá em casa era assim. Eu e meus irmãos vivíamos em pé de guerra. Era briga, porrada e bomba quase todo dia.
Teve uma oportunidade, não sei se eu já contei aqui. Eu estava jogando videogame e minha irmã começou a fazer cafuné. Já contei essa história aqui? Ela começou a fazer cafuné na minha cabeça. Eu achei muito estranho. Porque a gente vivia na base da porrada. Mas estava gostoso, eu estava arrepiando, né? Então eu deixei ela continuar. E ela fazendo carinho na minha cabeça, né? E eu jogando videogame. E lá, ela parou, vazou e eu continuei jogando. Terminei de jogar, não sei por que cargas d'água, em algum momento daquele dia, eu fui passar a mão no meu cabelo. Na hora que eu passei a mão no meu cabelo, eu descobri que o carinho não era carinho merda nenhuma. Ela era espalhando um chiclete por todo o meu cabelo. Eu tive que rapar a cabeça por conta dessa desgraça. E aí, então, eu saí correndo atrás dela. Eu era magricela, ela era gordinha, eu comecei a alcançar ela fácil, né? Eu alcancei ela pelo cabelo. Na hora que eu alcancei ela pelo cabelo, eu puxei ela pra trás, ela voltou, caiu no chão, bateu a cabeça, já ficou meio que tremilicando lá. E aí eu já tava pra bater um tiro de meta com a cabeça dela. Pra acabar de finalizar, dar o fatality. E aí eu lembrei que existe um mandamento na Bíblia que diz como nós devemos tratar os irmãos. E aí, eu lembrei que na Bíblia, dos 10 mandamentos tem um que fala como a gente deve lidar com os irmãos. É o mandamento não matar. E aí eu lembrei que eu não podia matar, esse é especificamente para os irmãos, e aí não matei, não acabei de finalizar. Acabou sobrevivendo, hoje é casada, né? Está no quinto casamento, Então, fraternidade é isso, tratar as pessoas como irmãos. Mas os irmãos sempre saem na porrada e foi assim na Revolução Francesa, né? Sangrenta pra caralho. Os revolucionários, o Robespierre, por exemplo, ele mandava os inimigos para guilhotina. Depois ele foi mandado para guilhotina pelos próprios revolucionários. Ele foi considerado um traidor da Revolução e foi mandado para guilhotina. E tem mais um ideal que era defendido por eles, que é o ideal da propriedade privada. Então, eles defendiam que aquilo que você conquista através do suor do seu trabalho passa a ser um bem, uma propriedade privada sua. Então isso é um direito, o Estado deve respeitar esse direito. Lembrando que no absolutismo também não existia propriedade privada. As propriedades eram comunais e também pertencentes às famílias reais, às nobrezas. Na Idade Média, aos senhores feudais, que concediam essas terras a outros através dos rituais de vassalagem. E até no nosso país, a propriedade privada da terra, por exemplo, só vai ser legislada ou constituída de fato de acordo com a lei em 1850, com a lei de terras. Mas antes, como é que funcionavam as terras no Brasil? Você comprava e vendia terras? As terras eram do rei, que concedia através de sesmarias. Inclusive, quando eles vão dividir o território brasileiro, aquela faixa litorânea lá, divide ela em capitanias. E cada capitania ele concede a um capitão donatário. É uma sesmaria. E aí qual que era a obrigação do capitão donatário? Colonizar. Levar gente e produzir riqueza naquela terra. O capitão donatário que não fizesse isso poderia perder o seu direito de explorar a terra. Porque a terra era comunal ou pertencente ao poder real, não era uma propriedade privada, individual. Era uma concessão de exploração. Próxima questão. Então, esses ideais aqui, eles são de qual classe social? Burguesia, né? Lembrando que a burguesia estava em ascensão desde a Idade Média. Através do comércio eles foram ficando ricos.
tinha o poder econômico, mas não tinha o poder político. Inclusive, muitos burgueses começaram a comprar títulos de nobreza. E aí eles querem o poder político e começam a fazer as revoluções onde eles tomam o poder. E transformam os camponeses e artesãos que ajudaram eles nas revoluções em operários, em proletariado, né? Próxima questão. Quais espaços a filosofia conquistou com o iluminismo? Então, lembrando que o iluminismo, antes do iluminismo, a filosofia estava restrita aos conventos, aos mosteiros e às universidades, ou seja, na igreja ou nas universidades. A partir do iluminismo, a filosofia se populariza e ela vai ganhar as ruas e os salões. Ela vai ser discutida então nesses ambientes. Agora ela não está mais restrita à universidade ou aos mosteiros e conventos, ou aos espaços religiosos. Próxima questão. O que foi o enciclopedismo? Foi um movimento cultural e filosófico do século XVIII, no contexto do iluminismo. Ocorreu na França também. E que criou as primeiras enciclopédias. O que é uma enciclopédia? Uma obra que busca reunir dentro de si todos os conhecimentos já produzidos pela humanidade. Quem são os dois idealistas do enciclopedismo? Denis Diderot e Jean-Léon d'Alembert. E o que eles defendiam especialmente? Eles defendiam o racionalismo, né? O conhecimento vem da razão, a razão que deve nos guiar e nos iluminar. Eles defendiam também, além do racionalismo, a independência do Estado em relação à religião. Então, a separação entre Estado e Igreja, e confiavam piamente no progresso. A razão, a ciência e a tecnologia nos conduziriam ao progresso. Então, é isso que defendiam Diderot e d'Alembert. E eles foram escolhendo especialistas das várias áreas das ciências para escrever artigos que iriam compor a enciclopédia, a principal obra desse período. Lembrando que Diderot desenvolveu o pensamento cético, ceticismo, de dúvida. Acabou? Por hoje é isso aí, galera.